Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E esta lição é de número 6, com o título Murmuração e Castigo no Deserto. Para esta lição número 6, Murmuração e Castigo no Deserto, o nosso texto áureo diz: Porém, o Senhor Deus disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Números capítulo 11, o verso 23. Nós temos o nosso texto bíblico para leitura em classe, que tomamos de Números também, capítulo 11, verso 1 até o verso 10, e depois no final desse capítulo 31 a 35. O esboço nosso nesta sexta lição, baseado em 3 subtítulos, que são, nesse caso, primeiro, o povo volta a murmurar contra Deus. Segundo subtítulo, Deus divide a carga de Moisés. E o terceiro, os murmuradores são castigados. Muito bem. E nossa lição de hoje vai tratar então das murmurações que existiram no deserto, pelo menos nessa lição de hoje, umas poucas situações, até o capítulo 12 de Números. E como um texto inicial seria muito agradável se Números, o livro de Números, prosseguisse na descrição dos preparativos para a viagem com uma história igualmente ordeira e pacífica de obediência e perseverança do povo em seguir ao Senhor até a entrada final da terra prometida. Ocorre que, como veremos a partir desta lição, este é um livro que narra os muitos reveses pelos quais os israelitas passaram no deserto em razão de sua incredulidade e como Deus lidou com o pecado deste povo para que estes episódios nos sirvam hoje de instrução e alerta e assim não caiamos nos mesmos exemplos de desobediência. Muito bem, a lição até agora, em especial a última lição, colocando o povo em ordem, instruções de santidade, de confirmação, apoio pela presença visível de Deus, ali na visibilidade da nuvem e da coluna de fogo que clareava a noite, ou seja, desde a saída do Egito, caminhando no deserto, sempre a nuvem cobrindo o tabernáculo e o acampamento durante o dia, e à noite sobre o santuário como uma coluna de fogo. Ou seja, Deus notoriamente dizendo: estou presente, porque não era uma fogueira que se acendia, não. Era a presença de Deus na nuvem e na coluna de fogo. Que coisa, que história bonita aquela
que deveria ser o povo aprendendo a andar organizado e etc. Mas, infelizmente, a nossa lição hoje é a realidade deste povo nos 40 anos. Um povo sempre desobediente, murmurador, sempre incrédulo, pelo que também, nós vamos ver depois, tiveram a sua punição. Mas na lição de hoje, primeiro subtítulo é: o povo volta a murmurar contra Deus. E aí temos já o primeiro parágrafo, nosso primeiro texto que está em tela, e que nos diz assim: mal teve início a caminhada de Israel pelo deserto e já nos deparamos com um primeiro episódio de manifesta rebeldia do povo contra Deus. Até aqui tudo parecia estar correndo bem. As tribos haviam sido numeradas e organizadas, os preceitos para a santificação e comemoração do nome do Senhor haviam sido instituídos para a observância do povo. E a nuvem de dia e a coluna de noite ou à noite era o sinal de que o Senhor Deus era com eles em todo o tempo e os guardaria dos perigos do caminho. E depois de todas as garantias que haviam recebido de Deus, ao invés de confiarem na sua provisão, os israelitas preferem manifestar sua incredulidade, murmurando e mostrando-se descontentes com a sua condição no deserto. O castigo, porém, não tardou, e foi tão severo que o povo precisou clamar a Moisés para que esse intercedesse ao Senhor Deus, e só então o fogo que consumia muitos no acampamento se apagou. Então nós vemos aí, na verdade, as murmurações do povo não começam em Números capítulo 11, e já está isso desde Êxodo também. Mas aqui no capítulo 11, nós temos a situação de que o povo já está com o tabernáculo já montado e já tendo as instruções para o momento de uma partida. E assim temos em tela o texto de Número capítulo 11, verso 1 a 3, está escrito assim: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor Deus, porque Deus ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Verso 2: então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Aí ficou o testemunho, o nome do lugar Taberá, lugar em que Deus acendeu o fogo sobre o povo quando esteve irado com ele, porque murmuraram contra Deus. Muito bem. E assim vamos entender que, se houve esta primeira murmuração nos 3 versos, teremos ainda outras mais, sendo que já houve uma murmuração anterior. Mas vejamos inicialmente o parágrafo 2 que está escrito: o povo volta a murmurar contra Deus. O texto de Números 11 prossegue mencionando que os israelitas murmurariam da sua sorte, manifestando sua preferência de ter seus caprichos atendidos no Egito, do que ter a provisão de Deus no deserto. Uma pausa. Eles foram tirados de um cativeiro, de uma opressão, onde tinham que matar seus filhos, julgando-os no rio Nilo. Pois bem,
Agora nós temos o povo livre no deserto, com Deus dando todo o apoio, mas eles estão com saudade do que comiam lá no Egito. Esqueceram do cativeiro. Mas prosseguindo no texto, lembremos que pouco depois de deixarem a terra da servidão, o povo já havia murmurado por não terem carne. E naquela ocasião o Senhor não apenas lhes deu carne, mas também fez chover o maná, que o sustentaria até o fim da sua jornada, quando entrassem em Canaã. Mas a lição não havia sido aprendida. O povo fora dominado novamente por um grande desejo de coisas de que não precisava para sobreviver no deserto. E não entendia que estava ali para aprender a depender do Senhor Deus. Ao invés disso, eles maldisseram o maná e tentaram a Deus, como se estivessem dispostos a trocá-lo pela mesa da servidão, ou como se ele não pudesse lhes preparar um banquete no deserto. Aí está essa situação. O povo murmurando no deserto. Então vamos colocar em ordem e refazer um pouco. Assim temos textos bíblicos apontados como auxílio para a aula presente. Êxodo capítulo 16, versos de 1 a 4 inicialmente. O que temos lá em Êxodo no capítulo 16? Verso 1 a 4. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem nos dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para que morrêssemos nesse deserto de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então aqui nós temos Êxodo capítulo 16, primeiros versos, falando lá logo da saída da terra do Egito. Pronto, acabou o mantimento, aí começaram a reclamar, murmurar e desejar a morte. Quem dera que morrêssemos, mas lá, de preferência lá no Egito ainda, quando tínhamos panelas de carne, etc., para nos alimentar. Observem que Deus não falou nada. Deus não se irou nesta primeira vez, mas antes promete que vai dar, sim, vou dar alimento para eles, pão para eles comer todo o dia da sua peregrinação no deserto. Indo para o verso 11 desse capítulo, nós temos: e o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes
e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Ou que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vosso Deus vos deu para comer. Aí está. Então, a murmuração foi na saída do Egito, poucos dias, quando o seu mantimento acabou. E Deus percebeu a murmuração, ouviu, não se irou, e disse: mas vou mandar para eles carne hoje à tarde, e amanhã cedo mando pão, para eles se alimentarem em toda a sua jornada. E observem, Deus não se irou. Eles não tinham a ciência de que Deus podia prover qualquer tipo de alimento no deserto. E ele, como o Senhor, estava dando a porção que ele queria. E era então agora carne na tarde e no outro dia de manhã pão. Aí que conheceram o maná. E Deus não se irou, não castigou, não falou nada em contrariedade. Porque eles não tinham experiência, misericórdia de Deus. Mas eles esqueceram das 10 pragas na terra do Egito, e que eles foram livres de tudo, toda sorte de males. Mas agora tinham esquecido, no segundo mês após a saída da terra do Egito. E o verso 35 coloca para nós: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Pronto. Aí está a colocação para nós desse fato, dessa primeira murmuração. Pronto. A partir daí o maná vinha todos os dias aprazados. Em Deuteronômio capítulo 8, passando à frente, mais um texto que nos ajuda a acompanhar a trajetória do povo. E agora, Deuteronômio é quando Moisés já está no final da carreira, o povo já está perto de Canaã, e logo a tarefa é passada de Moisés para Josué. Mas o verso 2 e 3 diz para nós assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pronto. Aí está essa situação. E continuando no livro de Números, no capítulo 11, agora os versos 5 e 6 apontados em tela, nós temos a história que se conta agora, um ano depois da primeira murmuração e da chegada do maná. Verso 5: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Ou palavra forte essa.
porque em outra versão, em outro texto, já se fala mais gravemente. Só tem este maná, mas de uma forma desprezível, como uma coisa vil. Ué, mas era o que estava alimentando eles. E eles tendo toda a saúde no deserto, nada lhes faltando. Mas a porção era aquela, era o tempo de aprendizagem. Era uma caminhada no deserto para conhecer Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. Mas estavam atordoados com a sua cobiça, queremos comer coisa diferente. Preferimos a escravidão com bastante comida e não ficar nesse deserto comendo só maná. Mas chama a atenção outra vez. Olha a maldade deste povo, a ingratidão. E os filhos que eles matavam? Eles não lembraram, não? Ou trocavam os filhos, vamos dizer assim, matando-os pela vontade que Faraó tinha ou determinara nas suas leis, e eles se satisfaziam então com carne e pepino e outras coisas de graça. Oh, que homens mais ridículos! Mas aí está a colocação para a gente entender em que agora sim Deus se ira contra este povo, porque há um monte de situações que são absurdas de um povo ingrato e também incrédulo, ou que se desfaz de Deus e o tenta em pleno deserto. E a palavra também depois nos Salmos, no caso o Salmo 78, esse assunto é relembrado, ou seja, passou a ser cantado nos hinos ou cânticos de Israel. A história desse povo, um povo que depois vai ser chamado de dura cerviz, coração mau, ingratos e memória muito curta, não se lembrando dos favores, do livramento e da multidão de filhos que agora eles tinham, não tendo que matá-los no deserto, como tinham que fazê-lo quando estavam no Egito. E o versos 18 a 20 do Salmo 78 nos diz assim, verso 18: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e água correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Ou seja, eles estavam provocando Deus desta forma. E foi quando, sim, de fato, se manifesta a ira de Deus contra este povo. Um terceiro texto, ainda no primeiro subtítulo, o povo volta a murmurar contra Moisés. E agora, no capítulo 11, além dessa murmuração que eles estavam fazendo contra Deus, e lhes veio um mal de que fogo se acendeu nos acampamentos, mas agora, passado um pouco de tempo, já estão murmurando outra vez. E é o texto que se segue, mas vejamos o texto que está em tela, nesse terceiro parágrafo, primeiro subtítulo. Lendo: a murmuração foi ganhando proporção, até tornar-se um clamor geral do povo, dirigido primeiramente a Moisés, como se este fosse culpado pela aflição ou a razão da sua cobiça, e tivesse o dever de encontrar uma solução. E mesmo tendo já enfrentado situações semelhantes, e sendo um homem manso e paciente como era, ainda podendo alertar o povo do perigo de estarem murmurando contra Deus, nesta ocasião, Moisés sentiu-se desanimado
como se não desejasse que aquilo estivesse acontecendo ou pudesse estar acontecendo de novo sob a sua liderança. E a frase que ele diz: pareceu mal aos olhos de Moisés, Números 11:10. E de fato, sua queixa perante o Senhor é de que não se sentia à altura da responsabilidade tão grande de liderar o povo de Israel. Não era falta de fé naquele que o havia chamado e prometido capacitá-lo para esta obra. Era mais um sentimento da sua própria limitação enquanto homem, mas que ele sabiamente expressou, não diante dos seus conterrâneos, mas perante Deus, o único que poderia ajudá-lo. Sim, Moisés ficou atordoado com essa situação, aborrecido. O povo tão beneficiado por Deus e vem contra mim para lhes dar o que eles querem na sua cobiça. Quem cuida deles é Deus. Mas o povo não entendia isso. E temos o texto, então, em Números, conforme estamos falando, na sequência da nossa lição, também no verso 11 a 15, e que nos narra o seguinte: e disse Moisés ao Senhor, porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu tropeço, e se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Ou seja, Moisés estava atordoado com essa situação. E percebam, irmãos, que não é coisa fácil não. Porque assim como Moisés disse isso: Deus, você está me fazendo mal, me dando aos meus cuidados este povo. Aí vão colocar povo rebelde, povo murmurador, povo cheio de coisas. Porque também com o profeta Elias aconteceu algo semelhante. Trabalhando e operando poderosamente pela graça de Deus, mas o povo não o ouvia. E ele chega a dizer: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, pode me recolher, porque só sobrei eu. Mas felizmente Deus consolou Elias e deu-lhe tarefas ainda para fazer, e graça e poder também. Agora, a mesma coisa aconteceu com outro profeta em sequência, Jeremias, que também, pregando o evangelho, era perseguido e era sempre procurado um jeito para ver se o matava ou se o pegava em alguma transgressão para feri-lo, puni-lo de alguma forma. E ele também chega a dizer que estava desanimado, que até seus próprios parentes queriam a sua morte. E ele, trazendo da parte de Deus para o povo toda a instrução e orientação para que achassem um escape da morte que viria pelas mãos do rei Nabucodonosor. Portanto, compreendamos, é a situação de muitos sendo rebeldes, terríveis, e sendo um peso para a sua liderança que de fato tem a preocupação diante de Deus de ensinar o povo correto, a um povo, como vamos dizer e repetir, duro de entendimento e também de obediência. E assim, entrando nesse segundo subtítulo, Deus divide a carga de Moisés, nós vemos que Deus primeiro, nesse
mover das coisas, Deus vai atender Moisés, que disse que está cansado de levar a carga desse povo todo. E sim, Deus vai cuidar primeiro de Moisés, nesse particular. E o texto diz para nós assim: Deus ouve o clamor de Moisés e ordena que ele escolha pessoalmente 70 anciãos dentre aqueles que reconhecesse como líderes do povo, anteriormente indicados para a resolução de disputas e causas menores entre os filhos de Israel. Mas é o Senhor quem os capacitaria a lidar com situações de maior responsabilidade. E para isso Deus não dá aos 70 anciãos um espírito diferente do que estava sobre o seu servo Moisés. Mas diz a Escritura: tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Números capítulo 11, o verso 17. Ou seja, Moisés era plenamente capaz da obra para a qual havia sido chamado, e ninguém poderia auxiliá-lo sem receber uma porção dessa mesma capacidade. Os anciãos receberam o Espírito em um nível para exercer a mesma função de Arão, ou que Arão havia exercido em relação a seu irmão, até ser incumbido do sacerdócio. De qualquer forma, nenhum desses anciãos, ou mesmo depois deles, qualquer outro, jamais se igualaria à capacidade profética de Moisés, exceto o próprio Senhor Jesus. Aqui está essa formação, esse dizer assim colocado. Moisés não disse que está pesado o cargo, então Deus vai dar auxiliares. Quem? 70, você escolhe 70 homens e vou colocar sobre eles, observe o detalhezinho, do teu mesmo espírito. A porção que o Senhor recebeu, eu vou passar para eles também. Observe que Deus não vai arrumar outro artifício, outra situação, não. A graça que estava em Moisés era suficiente. Sentindo-se ele cansado, essa mesma graça estaria agora subdividida em 70 outros homens. Não pensa que era uma parte pequena ou uma divisão do poder de Deus dividido em 70, então cada um pegou um pouquinho. Não, é o mesmo Espírito que tem o mesmo poder que estaria em todos os 70, como continuava ainda em Moisés. E assim, vamos entender, segue-se o nosso assunto, lembrando que isto encontramos em Êxodo, e vamos observar Êxodo no texto que estamos colocando aí, capítulo 18, o verso 19 a 23, quando encontramos isto escrito: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, é Deus, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E o 23, se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Na verdade, já o sogro de Moisés já tinha lhe falado isso,
olha, você está levando a carga sozinha, busca ajudantes. E se Deus confirmar, institui ou constitui como auxiliares, resolvendo as questões do povo. Observe bem que agora, em Números, sim, no capítulo 11, Deus está fazendo isso. Pegando os auxiliares e determinando a tarefa para todos eles, ajudando a Moisés. E lá em Deuteronômio 34, como parte deste assunto, nós temos nos versos 10 até 12, o que agora lemos. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Verso 12, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o povo. E voltando a um texto em Êxodo, capítulo 7, é a lembrança que quando Moisés começou esta jornada, indo ainda para o Egito, Deus já lhe deu o seu próprio irmão Arão para ser o seu auxiliar. E isso está escrito, capítulo 7 de Êxodo, o primeiro verso, que leio agora. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Arão, sim, falaria a Faraó daquilo que recebesse de Moisés, que na verdade era aquilo que Deus teria colocado em Moisés para ser trabalhado como uma missão que deveria fazer na terra do Egito para libertar o povo de Israel. Já no terceiro subtítulo, temos o título de Os murmuradores são castigados. Como é que é isto? Na verdade, é continuidade daquele capítulo 11, cujos primeiros versos já lemos. Uma primeira murmuração passou, uma segunda agora, que murmuram contra Deus, desfazendo do maná, oprimindo a Moisés. E agora sim, nós temos a situação em que Deus vai castigá-los. Ou seja, pediram carne, Deus falou que vai dar carne e vai dar pão. Isso sempre Deus tinha feito e já vinha fazendo desde a saída da terra do Egito. Mas agora a situação muda um pouco. Eles querem comer carne, aborrecendo, desprezando o maná. Então Deus diz que vai lhes dar carne, mas desta forma que é, no mesmo tempo, um castigo para eles, uma repreensão. E o texto em tela, num primeiro parágrafo do terceiro subtítulo, os murmuradores são castigados, nós lemos: quanto ao povo que havia chorado por carne, o Senhor também lhes responde, mas de forma alguma condolente com o seu descontentamento. De fato, a ira de Deus havia se acendido contra os murmuradores, pois estes não apenas haviam desejado, como das outras vezes, ter seus apetites saciados, mas rejeitaram o maná, que simbolizava a providência infalível de Deus no deserto, que preferiram trocar pelo pão da servidão no Egito. O povo teria carne, que tanto desejara, não em porção medida, controlada, como o maná, de maneira que nada precisasse ser guardado, nem sobrasse para o dia seguinte, mas sem medida e restrições também, sem restrições de coleta, para que eles tropeçassem
em sua própria cobiça, e depois de castigados, continuassem comendo por um mês inteiro, até se enfastiarem pelo nojo do objeto da sua cobiça, que havia sido a causa de tantas mortes no meio do povo. Muito bem, e aí a instrução que nós temos primeiro vamos ler Salmo 106. O Salmo 106 é, outra vez, essas histórias sendo perpetuadas no meio do povo através do cântico ou deste inário. Quando temos 106 é o Salmo e o verso 13 a 15 que diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, das obras de Deus, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Ou seja, logo, eles esqueciam de Deus e voltavam à tentação e às suas expressões de cobiça, aos seus caprichos. E impressionante, repito pela terceira vez, eles esquecem que matavam seus próprios filhos e estão querendo voltar ao Egito por causa de carne do Egito. É uma coisa aterrorizante ver o sentimento dessas pessoas, a ingratidão e o esquecimento daquilo que viviam a duras penas na terra do Egito. Mas, voltando a Números 11, sim, o verso 18 coloca para nós: e dirás ao povo, Deus falando ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Verso 19: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Pronto, aí está. Querem carne? Vão comer, amanhã mesmo. Agora observe que é à tarde que chegaria a carne, porque o novo dia para o povo de Israel era logo após o pôr do sol. No pôr do sol, pronto, deixava de ser um dia anterior, passava a ser um novo dia. Por isso que Deus diz: amanhã comereis, amanhã ao pôr do sol, ou seja, na mudança do dia, comereis. Mas tanta carne, que vocês vão se enfadar disto. Pronto. E depois a palavra de 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, que disse: todas estas coisas aconteceram no deserto para nosso ensino. Povo ingrato, esquecido dos benefícios de Deus. O Salmo já prevenia, o Salmo 103. Não esqueça, minha alma, de todos os seus benefícios. Mas ali não, o povo, mês após mês, facilmente, rapidamente esquecia das coisas e estava provocando Deus em continuidade. Mas, lição para nós: não vamos tentar a Deus. Não amemos o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo, senão a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, é o deserto que aquele povo vivia nas suas próprias cobiças. Isso posto, vamos em frente a um segundo parágrafo nesse terceiro subtítulo: os murmuradores são castigados.
E o novo texto agora, que é, sim, Números capítulo 12, vai mostrar agora que não é o povo que está numa atuação incorreta, mas é o próprio Arão e a própria Miriam, irmãos de Moisés, e contendendo ou falando mal dele por causa da sua esposa, pela sua nacionalidade. Aí vamos entender isso aqui. O texto que está em tela nos diz: na sequência, segue-se o relato de outro episódio de murmuração, desta vez dos próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Considerando que Moisés encontrava-se em uma situação de grande angústia por causa da queixa do povo, os dois irmãos veem com maus olhos o fato de a mulher de Moisés ser uma cuxita ou etíope, e a partir daí julgam-se tão dignos e capazes de liderar o povo quanto Moisés. De fato, os três haviam sido honrados com a responsabilidade de compartilhar da liderança do povo de Israel, mas pareciam se esquecer de tudo que o Senhor Deus havia feito exclusivamente pela mão de Moisés, de maneira que o próprio Deus teve de descer até eles para lembrá-los de como ele mantinha uma comunhão única, inigualável com seu servo Moisés. A rebelião sempre se vale de momentos de aparente fraqueza dos líderes e muitas vezes manifesta o que há nos corações daqueles de quem menos se suspeita. Mas, repreendidos, Arão e Miriam, esses caíram em si quanto à sua loucura. E até mesmo depois de haverem se insurgido contra Moisés, Moisés, ainda mostrou sua vocação como líder, intercedendo por ambos, para que o Senhor não os consumisse na sua fúria. Observe, os próprios irmãos de Moisés esqueceram da autoridade que estava sobre ele, ou seja, uma pessoa tão nobre e que falava diretamente com Deus e os tinha tirado do cativeiro e nessa jornada longa pelo deserto, só porque a esposa de Moisés era cuxita. Muito bem, então observe, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é só o pretexto e a oportunidade que Deus também deixa transparecer de que há algo escondido no coração e por pouca coisa se revela então algo de mal no profundo. Mas retirado isso, o correto é se consertar com Deus, se arrepender. Mas Deus repreendeu forte a Miriam, deixando-a leprosa. Somente a súplica de Moisés e a intercessão do que estava constituído como sumo sacerdote, Arão, é que fez com que Deus tirasse a lepra de Miriam. Mesmo assim, uma semana depois, vai ficar marcado que eles erraram, murmurando contra o seu próprio irmão, o líder de todo aquele povo, o escolhido de Deus, que foi Moisés. E como passagens que possamos estar considerando, nós temos Números no capítulo 2, essa narrativa. Verso 1 e 2, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E 6, 7 e 8, continua o texto bíblico em Números capítulo 12, verso 6, que diz:
Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aí segue a narrativa de Miriam, agora leprosa, e por um tempo de uma semana, e Deus a cura, porque Moisés suplicou pela sua irmã, que lhe tinha desrespeitado. Essa mesma situação de que eram pessoas nobres, ou essa afirmativa de Moisés e Miriam e Arão serem grandes diante do povo na obra de Deus, profeta Miqueias, no capítulo 6 e verso 4, também cita esta coisa, lembrando, eram pessoas nobres, eram privilegiadas, instrumentos de Deus no meio do povo. Por que falar contra aquele que era o líder deles, colocado por Deus e que os tinha livrado da terra do Egito? Aí estão as coisas de ingratidão, em que cada um de nós, por maior que possa ser, pode vir a estar caindo no mesmo exemplo de uma soberba vã contra alguém que é de Deus. Portanto, fica os ensinamentos para nós. Tudo isso está assim escrito para nosso ensino, para a gente não incorrer no mesmo erro. Agora, concluindo o nosso assunto, o texto que queremos frisar, encerrando, fechando a nossa lição, é este o texto. Como escreveu o apóstolo Paulo, estas coisas foram-nos feitas em figura, para que vigiemos contra a incredulidade que se manifesta quando murmuramos. E não nos esqueçamos de que é Cristo Jesus quem nos chamou para servi-lo e de que tudo podemos nele, pois ele nos fortalece para vencermos este mundo e suas paixões e perseverarmos nele até o fim. Ou seja, se Moisés foi um grande líder que cumpriu a missão de Deus, Jesus Cristo é incalculavelmente muito mais em tudo para cada um de nós, pelo que não há necessidade de murmurar, de reclamar, de discutir e outras coisas mais, picuinhas diversas dessa vida. Fiquemos quietos, é a palavra que Deus chega a dizer por Isaías: no estádios quietos está a vossa segurança, e que assim seja conosco também. Portanto, nós temos estudado agora, nesta lição do trimestre, que é Números e a jornada de Israel no deserto, numa lição de número 6, que fala da murmuração e castigo no deserto. Lição esta, nesse esboço que tem 3 subtítulos e que foram: primeiro, o povo volta a murmurar contra Deus, Deus divide a carga de Moisés, e o último, os murmuradores são castigados. O texto áureo. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Números capítulo 11, o verso 23. Consideremos esse texto áureo. Se Deus usou um homem, Moisés, para levar o povo dele à terra prometida, hoje nós temos não um homem simples, mas o unigênito de Deus, que já deu a sua vida por nós. E se a vida dele já foi dada por nós, o que nos falta para termos confiança e certeza do cuidado de Deus sobre nós, para nos levar para os lugares celestiais? Vamos crer firmemente e vamos estar como que olhando para cima, de onde vem este mesmo Jesus, de onde vem
para nos buscar. O mundo está cada vez pior e vai piorando mais ainda. Mas vamos olhar para o alto, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que o Senhor vos abençoe em tudo mais. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.